mas Power BI é só uma ferramenta para grandes empresas, Power BI é só uma ferramenta para as multinacionais. Não, fiquem tranquilos, eu vou te explicar no detalhe tudo o que vocês precisam saber para sair daqui já tendo aquele conhecimento de Power BI para poder começar a dar os seus passos no rumo aí da carreira de analista de dados, ou então para você poder aplicar isso nos seus negócios e tudo mais. Antes de falar de Power BI, aí tem um termo, né? BI. O que é BI? Business Intelligence. Então vou jogar aqui para minha tela agora, para a gente poder ter esse conceito. Para vocês verem, olha só, eu estou apresentando já, não no PowerPoint, estou apresentando aqui com uma imagem direta do Power BI. Até para esse tipo de coisa o Power BI consegue fazer. Mas vamos lá, o que é Business Intelligence? O BI foi um termo que foi adquirido aí para as grandes empresas que começaram com essa proposta de trazer inteligência voltada para os negócios. E quando você fala de BI, é basicamente você se referir ao processo de você coletar dados, você tratar os seus dados a fim de conseguir fazer uma organização em volta deles, você conseguir não só gerar dados, mas você também ter um alto nível de análise desses dados, e depois para você poder compartilhar isso com toda a sua organização e também poder fazer um monitoramento através de KPIs e indicadores e tudo mais. Mas e qual que é o objetivo do BI, né? Por que a gente está fazendo isso aqui tudo? O objetivo é você conseguir ter uma fácil interpretação desses dados e também você poder acessar essas informações e obter aquele insight, aquela dica, aquele pulo do gato, aquela lâmpada que acende para você poder ter aquela ideia e falar, nossa, é aqui que eu tenho o meu gargalo na operação, é aqui que eu posso melhorar, trocar, por exemplo, um maquinário de lugar, que eu vou ter, por exemplo, uma medição de processo e tudo mais. Você consegue ter esses insights através do Power BI. Mas, Rafael, eu já uso o Excel, eu já faço todo esse trabalho lá, qual que é a diferença? Eu vou substituir o Excel pelo Power BI? O Excel está acabando? Não, gente, calma, não é isso. O Power BI é uma ferramenta muito mais voltada para a parte de análise de dados e geração de gráficos, reports, dashboards e tudo mais, do que para você poder tabular os dados e poder manipular eles ali célula a célula, como o Excel faz muito bem. Então, fiquem tranquilos, o Power BI ele é uma ferramenta que agrega muito mais para essa parte do Excel, então se você tiver alguma dúvida em relação a isso, podem ficar tranquilos. Afinal, o que é o Power BI, não é? Então, vou mudar aqui para essa segunda parte. O Power BI é a ferramenta de Business Intelligence desenvolvida pela Microsoft. E, na minha opinião, é uma das grandes vantagens do Power BI em relação a outras ferramentas de Business Intelligence, é justamente ela ter sido desenvolvida pela Microsoft. Então, quando você olha a cara do Power BI, né, que igual ele já está aberto aqui para você ver, você tem aquela impressão ali de página inicial, recortar arquivos, salvar como, esse layout um pouco mais quadrado que a Microsoft tem para as soluções dela, já te dá um certo alívio, né? Então você já não fica tão assustado quando você já bate o olho na ferramenta. Então é uma vantagem muito grande. Inclusive a integração do Power BI com outras soluções da Microsoft, como por exemplo soluções de nuvem do Azure, ou então se você precisar fazer algum tipo de conexão usando o Microsoft Flow, ou então você poder analisar esses dados direto com a API da Microsoft, para você poder analisar os dados aqui no Excel, por exemplo, e você acessar isso de uma parte para outra, é muito tranquilo. O Power BI ele também é uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que são nativos do próprio Power BI e onde você pode organizá-los aqui dentro dessa ferramenta que você já viu aqui, o primeiro carão dele, essa primeira imagem, você consegue organizar esses dados e poder exibir e compartilhar. Essa é a grande vantagem do Power BI, a parte de compartilhamento dos dados entre toda a organização é uma coisa muito facilitada. Então você não precisa ficar apegado aos dados, você consegue definir níveis de segurança e tudo mais para você ter os seus dados compartilhados com quem que você quer, na hora que você precisa e como você precisa. E o mais legal, que quando você junta todos esses dados, você consegue ter tomadas de decisão inteligente. Pessoal, uma coisa vocês têm que concordar aqui comigo. Hoje não há mais espaços para achismos. Você tomar decisões, principalmente, imagina gente, aquela decisão que vai decidir ali o futuro da empresa, ou então aquela análise que você vai mandar para o seu chefe, que você pode ter ali uma questão de redução de custo, ou então de aumento de produtividade. O achismo não faz mais parte das empresas, não pode mais fazer parte.
E o BI ele está muito aí para isso, para poder ajudar as pessoas e organizações na tomada de decisão inteligente. Então fica a dica, coloca isso, internaliza essa parte da tomada de decisão inteligente, que é isso que faz as pessoas quererem tanto ouvir falar de Power BI, é isso que faz as pessoas, as empresas quererem tanto estar presente nesse mundo de análise de dados. Agora que a gente teve essa ideia do que é o Power BI, eu vou explicar para vocês as diferenças do Power BI, tá certo? Aqui agora nós temos hoje 3 formas de poder usar. A primeira é o Power BI Desktop, que é a versão para desktop de Windows mesmo, para você poder utilizar. Você instala ela diretamente no seu computador, então essa versão está disponível, ela é gratuita, então você tem acesso a todos os recursos principais do Power BI, então você consegue coletar dados, analisar dados, gerar relatórios e tudo mais, sem ter o menor problema. Então você consegue com a versão gratuita do Power BI ter acesso a esse download. Então você acessa lá powerbi.com, vai na seção de downloads do próprio site do Power BI, que você vai ser redirecionado para o Microsoft Store e você já consegue baixar o Power BI. Se você ainda não tem o Power BI instalado no seu computador, enquanto eu vou falando aqui, você já dá um pulinho lá no site e já começa a poder instalar isso para você. Nós temos uma segunda parte, que é a parte de serviço do Power BI. O que é isso? O serviço, que é o Power BI Service, ele está disponível na web, que é uma outra forma de exibição, onde mais gestores e coordenadores, analistas, quando o dado ele já está tratado e disponível para você, é lá que você acessa essas informações, você consegue visualizar esses dados e, mais interessante, que lá você consegue exportar esses dados. Com a forma gratuita, você consegue, por exemplo, exportar o seu dashboard de uma forma pública, né? Ou seja, os seus dados vão estar disponíveis para todo mundo via uma plataforma web, então você manda um link de um site e a pessoa consegue acessar e interagir com os seus dados, ou então você também consegue exportar ele para um PowerPoint, por exemplo. Então pensa comigo, sabe aquela apresentação que você tem que fazer todo dia ou toda semana, aquela reunião mensal, mas ela tem sempre o mesmo formato, você precisa somente dos dados atualizados. Perfeito, você já consegue ter o seu dashboard, o seu painel pronto com diversas abas e você já exporta o PowerPoint todo configurado para você. Imagina aquele tempo que você perde, às vezes, copiando e colando, ou então aquela interação, às vezes, que já aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com vocês também, de você ter o seu gráfico no Excel e você vincula ele ao seu gráfico do PowerPoint e tem vezes que quebra o vínculo e tudo mais e não funciona muito bem. Com o Power BI você não tem esse problema, você consegue gerar todos esses dados dinamicamente e exportar, seja para uma página web, ou então seja para um PowerPoint, você consegue exportar para um PDF, então você tem toda uma gama de possibilidades na versão gratuita. Já a versão paga, que chama Power BI Pro, aqui eu falo também uma outra super vantagem que o Power BI tem em relação a outras soluções de Business Intelligence, é que o Power BI Pro ele é mais barato do que as outras, então você consegue, por exemplo, custa $10, R$9,99, se eu não me engano, que está custando a versão Pro do Power BI. E a grande vantagem é que você consegue ter um nível de compartilhamento em áreas de trabalho. O que isso significa? Você pode compartilhar esses dados com pessoas e grupos específicos dentro da sua organização. Então, principalmente se você está tratando de dados sigilosos, o ideal é que você trabalhe de conta Pro para conta própria, os seus outros colegas de trabalho. E a última parte do Power BI é o aplicativo móvel do Power BI. O que é isso, né? Você tem um aplicativo nativo do Power BI que você pode baixar ele tanto para iOS, que é o do iPhone, você consegue baixar ele para Android e você também consegue baixar ele para Windows Phone. O que você consegue? Tem um aplicativo nativo, ou seja, não é aquele gráfico que vai ficar desconstruído e tudo mais. Não, você consegue configurar o seu Power BI. Eu vou até dar um exemplo aqui, por exemplo, você consegue configurar os seus dashboards aqui na tela, tá vendo o formatinho do celular aqui? Você consegue configurar o seu dashboard para aparecer nativamente dentro do seu celular. Pessoal, imagina aquele relatório todo dia atualizado na palma da sua mão. Imagina você conseguir acompanhar o seu indicador de perto, o que está acontecendo dentro da sua empresa, todos os dias, de forma automática, ali, na palma da mão. É o que a gente quer, é você ter essa praticidade de ter o seu celular, de ter o seu smartphone, conseguir acompanhar, a partir dali você já toma diversas ações para dar sequenciamento nisso tudo.